Olá, olha aí, gente. Estava aqui eu fazendo essa reflexão sobre o espanto, o trauma, perplexidade, admiração. Foi através disso, vocês sabiam, que surgiu a filosofia, ok? Estou aqui parado, olhando para essa caixa d'água, mas tudo surgiu, tudo tem um sentido. Essa caixa d'água ela foi construída a partir de um sentido. Aqui, ó, o Ágora, né, a praça pública aqui, ó, o cenário ele representa, os filósofos vinham, né, no praça pública antigamente. Tudo tinha um sentido para dialogar. Então vamos lá fazer uma revisão na nossa aula sobre o Talma, né, atitude filosófica, olha lá. Atitude filosófica, Talma, questionamento e reflexão. A atitude filosófica, o pensamento filosófico aproxima o homem do mundo, proporcionando uma maior compreensão da realidade e a descoberta de novos significados para a existência. Aqui, ó, pode-se colocar o jovem também, né? Vocês aí, ó, primeiro ano. A atividade filosófica é fundamentada na análise, na reflexão e crítica da realidade, crítica construtiva, ok? Dos seres humanos, de como se pensa, fala e age. Pensar, falar e agir. A atitude filosófica nasce da vida ou da experiência humana. Costuma-se dizer que ela não tem um campo próprio, assim como as ciências, etc. Ela abarca vários temas. A necessidade da filosofia se coloca na autorrealização humana. Considerando a inquietação humana fundamental que busca conhecer verdadeiramente, desde os fundamentos, a filosofia se coloca em que, gente? Ó, nós vimos na aula anterior que é na busca pela verdade. E é próprio de quem estuda filosofia, ó, vocês vão desenvolver ou já estão desenvolvendo a atitude filosófica, galera. Muito legal isso. Característica da atitude. Agora vocês vão ter essas características, gente. Se você já tem esses sintomas aqui, você já se enquadram nessa aqui, ó. As principais características da atitude filosófica são o espanto, que é a admiração com as coisas, como funciona, etc. A atitude positiva, que é a questão da ciência. A atitude negativa, que é a questão do senso comum. Algumas formações, será que são verdadeiras ou falsas? Ou a dúvida, olha só. Admirou, pesquisou, tem dúvida, coloca uma atitude, tá? Ela é verdadeira, ela não é, etc. Então, se você tem esses sintomas aqui, já começou a ter isso. Atitude filosófica. Muito saudável. Agora, o Talma. Vamos conhecer essa palavra nova, o conceito e o significado dele. É uma palavra grega que significa admiração, espanto, perplexidade. Está aqui, ó. Então, essa única palavra do grego significa essas três. Ó, e muito mais, né? Também indica a maneira como antes o homem viu o mundo e como passou a vê-lo. Olha só, você via numa forma o mundo, agora passou a ver diferente. Após a sua admiração, seu espanto, sua perplexidade. Na história da filosofia, nós vimos que uma das formas que os próprios pensadores usaram para entender a filosofia, ó, foi perguntar sobre o que faz as pessoas filosofarem. Porém, os filósofos deixam-se admirar com a existência de tudo. Está aqui, ó. Admiração está aqui, ó. O Talma. Vive uma mistura de admiração e insatisfação, como dizia o próprio Aristóteles. A filosofia para Aristóteles é uma continuação da capacidade de se admirar diante do que parece óbvio. Os filósofos filosofavam para fugir da ignorância. Esse aqui, gente, é o não saber, tá? O não conhecimento. Agora, gente, tem uma proposta para vocês. Tá aqui, ó. Atividade de sala. Vocês têm 1, 2, 3, 4 perguntinhas. Vão investigar. Vamos lá, ver se é verdadeiro ou não. Vem aqui comigo. Vou dar um tempinho para vocês aí se debruçar pelas 4 perguntas. Bem fáceis, não estão muito complexas.
algumas, uma pode ter, mas as demais são fáceis. E se precisar de apoio e ajuda, pode mandar para a gente aqui e tirar as dúvidas, ok? E os professores presenciais são aí do lado de vocês. Vamos consultá-los também, né? Para pedir esse apoio. Já a gente volta. Tchau, tchau. Olá! O professor estava assim, ó. Tava esperando vocês terminar a atividade, na verdade. O professor presencial tá aí do lado, ó. Só cutucando. Isso é engraçado, né? Brincadeiras à parte. Mas estou aqui aguardando as respostas. Mandem pra gente. Agora eu vou lançar as minhas respostas das questões e vamos averiguar, não é verdade? Olha lá. Será que está correto? Estou de olho aqui, ó. Teve um professor que já mostrou para mim aqui, já mandou. Vamos lá, olha aí. Primeira pergunta, tirando dúvidas. Resolução das atividades. Essa é de sala, né? Questão 1. Leia o texto e responda o que se pede. Está aqui, já começa lendo. O pensamento filosófico, aqui eu vou destacar, né? Traz para perto do homem o mundo. Então, puxou o mundo para perto de você, proporcionando uma maior compreensão da realidade. Está aqui, ó. E a descoberta de novos significados para a existência, tornando o ser humano capaz de quê? De ajudar as suas escolhas, ajustar. Está aqui, ó. Isso aqui, gente, a filosofia te dá a capacidade de organizar seus pensamentos, organizar suas ideias. E você vai poder fazer as melhores escolhas para a sua vida. E ações no convívio com o outro. Também vocês vão ter atitudes boas com o mundo e sua experiência profissional. Imagina eu chegar lá sem nenhuma reflexão filosófica. Não estou dizendo que é necessário somente isso, ok? Mas imagine chegar lá no trabalho e eu criar conflito com os colegas sem nenhum motivo. Agora vamos ver. O texto remete ao pensamento de que o ser humano deva buscar uma... Ó, o texto remete à questão da atitude filosófica. Pensamento filosófico, né? Ele remete ao pensamento, ou seja, leva a dizer que o ser humano... Vamos colocar vocês aqui no meio, ok? Deva buscar o quê? Vamos ver? Uma vida sem sentido, será? Letra A. Ou B, atitude filosófica. Ou C, guerra de todos contra todos. Ou D, atitude de pena. Atitude de apenas dormir. Eita, coisa boa, hein? Não percepção das coisas, gente. Essa tá dada. Essa daí não tem como você questionar e dizer, olha, tá difícil, professor. Não, ela tá muito fácil. Tá lá a resposta, né? A resposta tá lá, entre a A e a E. Bem fácil de saber. Gente, ó, eu coloquei um contexto do qual o pensamento filosófico ajusta a sua maneira de pensar e agir dentro do cotidiano, que envolve você e outras pessoas e o mundo. E aí? Então ela é o quê? Ó? Ele remete, vamos lá voltar? Remete ao pensamento de que o ser humano deva buscar uma atitude filosófica, gente. Tá aqui, ó. Então o contexto ele vai dizer isso. Que os outros é tudo ao contrário. Questão 2. Na história da filosofia, uma das formas que os próprios pensadores usaram para entender a filosofia, foi perguntar sobre o que faz as pessoas filosofarem, né? O que faz? É uma pergunta sua, né? O que faz as pessoas filosofarem? Eles deixaram se admirar com a existência de tudo. Tá aqui, ó. Admiração, talma. Vão além de um olhar acostumado, tá aqui, ó, do cotidiano, com as coisas, pessoas, pensamentos, acontecimentos, sentimentos, emoções e ações, buscando o quê? Sempre entender os vários sentidos de tudo. Como dizia Aristóteles, eles viviam aqui, ó. O que eles viviam? Uma causa não causada. Isso é metafísica. Espécie de insanidade mental, mero prazer de não conhecer nada,
mistura de admiração e de insatisfação, sensação de tudo sem tudo. Olha aí, galera, essa também tá fácil, tá? Como dizia Aristóteles, né? Tem que fazer um sentido. Então, para ter aquela atitude, né? Filosofar pela admiração, segundo Aristóteles é um filósofo do século IV a.C., ele foi discípulo de Platão, ok? Antes foram os pré-socráticos, né, analisados sobre a natureza, e depois vieram os socráticos, que é primeiro Sócrates. Platão foi discípulo de Sócrates, escreveu muita coisa sobre ele, e depois Sócrates morreu, veio Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele estudou na escola de Platão. Muito legal isso, né? Aí ele falou isso, né? Como dizia Aristóteles, esses pensadores viviam, olha lá, questão 1, alternativa D, gente, mistura de admiração e de insatisfação com duas coisas, com conhecimento. O Se Liga no Enem, olha aqui. A questão do Se Liga no Enem, já explicamos na aula anterior, vocês têm que ficar ligado nele, ou seja, próximo, porque são questões que já caíram no Enem, em versões anteriores, e questões que vão ao encontro do Enem, ou seja, paralela àquelas questões do contextualização e parecidas, né, pelo menos. Então, por quê? Chega lá no terceirão, vocês vão fazer a prova do Enem, gabaritar, não é verdade? Olha só, gente, imagine vocês gabaritando na prova do Enem, por quê? Vocês se familiarizaram ao longo dos 3 anos do ensino médio, vocês fizeram muitas questões referente ao Enem, você já sabe, né, a maneira como ela é elaborada. Precisam responder, não é verdade? Olha o pincel querendo voar aí da minha mão. Então vamos usar para a nossa questão do Se Liga do Enem. Questão número 3 do Enem de 2020, bem recente, né? Tem 2 textos, tá? O texto 1, meus pensamentos são todos sensações, tá aqui. Penso com os olhos, e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Fernando Pessoa, né? O guardador de rebanhos. Texto 2. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Merleon, né? Ponty. Merleau, Ponty. Então tá ali, né? Um texto simples, que é do senso comum e ciência. Vamos supor aqui, né? Senso comum aqui e aqui ciência, que é a atitude positiva e atitude negativa e atitude positiva. Os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara a letra A anterioridade da razão no domínio cognitivo. Letra B, confirmação da existência de saberes inatos, ou seja, a pessoa nasce com o saber, né? Ela já nasce aqui, cadê? N. Já nasce com saber. Verificabilidade de proposições no campo da lógica, que é pensamento lógico. Possibilidade de contemplação de verdades atemporais, não pelo tempo. Ou E, valorização do corpo na apreensão da realidade. Então, a alternativa, qual que vocês marcaram aí? Muito legal esses 2 textos. Um fala da questão do senso comum, que ele usa o corpo em si, que é a visão, a audição, o falar e o tato, para aprender sobre as coisas do mundo. O texto 2, de certa forma, fala da ciência, mas ele adquire, não pelos fatos das ciências, mas eu próprio, a minha atitude. Já envolve... Os 2 textos envolvem a pessoa, tá? Analisa bem. Então a resposta você já sabe, né? A resposta é, olha lá, valorização do corpo na apreensão da realidade. Tá aqui, Eles valorizam a questão do corpo. Questão número 4. Diante do contexto da atitude filosófica, Thalmann, tá aqui, questionamento e reflexão filosófica e a visão de Aristóteles,
por onde se iniciou o processo do filosofar. E aí, falamos muito isso aí, inclusive numa das questões, salvo engano, na 1 tem falando. E lá na revisão nós fizemos. E aí tá fácil essa, tá? Olha só. Segundo essas questões do questionamento, do Talma, olha só, o Talma está dizendo tudo. Segundo Aristóteles, por onde se iniciou o processo de filosofar? É o pensamento de Aristóteles, tá? Não é do professor Hélio, não. Qual é? Professor presenciais, vão mandando aí a resposta. Um grande abraço para vocês por ter ficado até aqui com a gente, né? Pelo esse trabalho. Vamos lá, manda a resposta, leia a minha. Tá aqui, gente, ó. Foi pela admiração que os humanos começaram aqui, olha, isso é importante saber, ó. Que os seres humanos começaram a filosofar, tanto no princípio como agora, hoje também. Vem aqui comigo. Em algum momento, gente, ó, em algum momento da vida, se eu não tiver o encanto ou admiração por algo que eu quero conhecer, pesquisar, eu não vou conseguir, não vai ter sentido. Como é que eu vou conhecer sobre as mitologias do nosso estado se eu não tenho um mínimo de admiração, um mínimo de talma daquilo? Porque por si só o estudante, quando ele é matriculado na escola, supostamente o professor Hélio acha que ele tem essa admiração para conhecer as coisas, conhecer o mundo. Ou seja, ampliar a sua visão de tudo. Olha só como é legal, vocês vão ter vários componentes curriculares e vão adquirir e rechear a sua vida, o seu conhecimento, intelecto de várias coisas. Física, geografia, química, matemática, línguas, artes, sociologia, filosofia. Gente, envolvendo as 4 áreas do conhecimento. Linguagens, ciências humanas, ciências sociais, matemática, o que mais? Ciências da natureza. Então, vocês vão agariar, né? E rechear esse baú do intelecto de muitas coisas. Isso é um privilégio para vocês, né? Então, assim, tudo que você for fazer, se admire, crie esse talma, né? A curiosidade para conhecer. Está fora da sua cultura? Não tem importância, vamos conhecer. Eu não vou deixar minha cultura por causa disso. Apenas vou conhecer. Para que eu também, em algum momento, eu possa dialogar com as pessoas. Vocês vão entrar numa roda de conversa e tem argumento para isso. Muito legal, né? Vamos lá, continuando a resposta, Lei. Ó, tanto no princípio como agora, de início ficamos perplexos diante das dificuldades mais simples, depois avançamos um pouco a pouco. Enunciaram problemas a respeito das dificuldades mais complexas, como os fenômenos da Lua, do Sol, das estrelas, e assim como a gênese do universo. Então, tudo começou aqui, ó. Olha só. Antes não existia a filosofia, lá no século VIII, assim, mais ou menos. Era mitologia, tudo é explicado pelos mitos. Só que não tinha uma consolidação, se era verdadeiro ou não, porque não tinha comprovação científica. A partir do momento que Tales e outros pensadores começaram a admirar até o tal das coisas, eles queriam descobrir cientificamente como surgiu tudo. E foi um pontapé inicial que está aqui o professor Hélio, né, um contemporâneo, mas seguindo a linha de pensamento, a história de todos aqueles pensadores que viveram anteriormente. Então aí, continue estudando, tá? Não pare não. É a nossa aula de hoje e obrigado por ficar comigo, né, até aqui nesse momento dessa aula. Um grande abraço, tchau, tchau!